nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz. Bom, nós estamos aqui, né, no trabalho pelo Grupo Vitor, né, de Belo Horizonte. Eu vou pedir um pouco de desculpa para vocês, porque hoje eu fiz uma cirurgia de catarata e estou com bastante dificuldade de enxergar um pouco, né? Então, preciso aí que vocês tenham paciência um pouco comigo, porque a vista, eu já tinha feito uma cirurgia, agora que eu estou ficando bom da outra, e agora hoje eu fiz outra, né? Hoje não, desculpem, ontem, né? Ontem à tarde eu fiz outra, mas ainda estou em pleno período de recuperação, né? Então, nós vamos fazer a nossa oração, rogando a Deus, a Jesus, né? Rogando a Maria de Nazaré, as suas bênçãos, a sua presença entre nós, né? Essa mãe tão querida ao meu coração, que ela, então, possa estar entre todos nós, nos sincronizando, nos harmonizando, né? E permitindo que possamos fazer um trabalho que seja digno de todos os corações, né? Que nesses instantes estão ligados com todos nós, né? Então, o nosso tema é transformação moral, né? Transformação moral. Deixa eu ver aqui. O nosso tema ele é transformação moral. E, dentro do nosso tema, eu acho que nós temos que, primeiro, definir, né? Hoje, infelizmente, eu não posso... deixa eu até colocar o óculosinho aqui, porque aí ajuda a melhorar. Então, nós temos aqui o Geraldo Nonato, a Leia Melo, Castelo Branco, Cláudia Freitas, Mauro Fernandes, Neuzete, né? O Robson Andrade, boa noite, pessoal. O Jairo já está entrando. Não, já cheguei já, né? Então, vamos manter aí à frente. O importante dentro desse tema, uma coisa importante dentro dessa temática, é, sem dúvida alguma, definirmos o que é transformação moral. Então, nós vamos dizer o seguinte, que a transformação moral, ela é um conjunto de regras, né? Um conjunto de costumes. O que é a moral? O que é a moral? Então, é um conjunto de regras, de costumes, de formas, né, de ser de um grupo social, né? A moral ela está formatada para os grupos, né, para as comunidades, né? Então, num grupo social que define o que devemos fazer em sociedade. Etimologicamente, não é? Dentro daquilo que representa a palavra, o termo moral tem origem, né? O seu berço tem origem no latim morales, né? Cujo significado é relativo aos costumes. É relativo aos costumes, né? Então, são regras, né? Regras definidas, né? Pela moralidade, né? Que regula o modo de agir das pessoas. Então, nós, dentro das nossas sociedades, por exemplo, se nós falarmos dentro do Vitor, não é? Existe uma regra moral, não é? Essa regra, ela implica em horários, ela implica em comportamentos, né? Ela implica em frequência, né? Ela implica em participação,
não é? Ela implica numa série de fatores, não é? Que, sem dúvida alguma, determina, né, aquilo que é o modus operandi da casa de Vitor. Da mesma forma, quando nós falamos em movimento espírita, né, o movimento espírita, ele também tem a sua moral, né? Ou seja, ele tem a sua tessitura que indica como é o nosso comportamento, né? Como é o nosso comportamento? Bom, quando nós pensamos assim, não é? Temos que ver que existe uma diferença entre dois termos que são muito próximos e que muitas vezes nós nós misturamos isso, não é? Misturamos isto como é comum nós confundirmos o que é moral e o que é ética. Então, vamos definir, por exemplo, vamos pensar o que é ética. Ética é aquilo que está na lei. Ética é aquilo que está na lei. Então, é o conjunto, né, de normas determinadas, né, por classes sociais, pela sociedade, né? Estas leis, elas vivem, né, de artigos, elas vivem de incisos, né? E que essas leis formam o código de ética de uma sociedade, não é? Essa lei, ela depende, né, dessa formatação, né, através de vários setores. Então, a moral depende de cada um, é algo íntimo, né, a cada pessoa. A moral é algo íntimo a cada pessoa, que vai avançando, não é? Que vai avançando conforme a sua construção ética. Nesse caso, uma ética também pessoal. Mas, na realidade, quando pensamos ética, a ética ela vai estar muito voltada às leis, aquilo que está determinado, está muito bem escrito, não é? Enquanto esta moral, ela é aquilo que nós vamos formando a partir dos nossos conhecimentos, né? A partir dos nossos conhecimentos. Então, fica aqui neste início, não essa reflexão entre estas duas palavras que se parecem muito, que têm sentidos muito próximos, mas que não são as mesmas coisas. Ora, então, nós vamos, para que isso fique bem entendido, nós vamos usar aqui para nossa reflexão a questão do aborto. Porque o aborto pode, o aborto não pode, não, isso e aquilo, não. Então, vamos definir, vamos raciocinar o aborto, não é? Dentro de uma ética e dentro de uma moral. Do ponto de vista ético, o aborto de uma criança, não é um aborto de uma criança por abuso, quando se aborta uma criança por abuso, desculpem, isso é plenamente ético, na medida em que esta providência ela está garantida, ela está prevista em lei. Então, na medida em que as leis brasileiras
foram votadas, foram discutidas, foram votadas, e que concebeu-se o direito de aborto, não é? Aquelas pessoas que foram vítimas de abuso, não é? Na medida em que elas vão a juízo, não é? Porque isso não pode ser igual uma casa de mãe Joana, não, pode, não, né? Há de haver, né? Há ali uma discussão jurídica para que se determine, se o juiz entenda, o promotor entenda que houve abuso ou não houve abuso, não é? Então, se o juiz entender, não é? Se o promotor entender que houve um abuso, não é? Então esse juiz ele pode fazer uso da lei, autorizando aquele aborto. E isso é ético. É ético por quê? Porque está guardado dentro da lei. Agora, do ponto de vista moral, veja bem, nós discutimos essa questão do ponto de vista ético. Agora, do ponto de vista moral, pessoal, espírita, ele é imoral. Ele não é moral, ele é imoral. Ele é ético para aqueles que se baseiam tão somente na lei. Ora, então, para aqueles que não se baseiam na lei, que estão, né, se baseando dentro da moral, dentro desse código pessoal, né, então, ele é imoral. Mas, veja bem, mas para muitos, ele pode ser amoral. Não é? Amoral. Por quê? Imoral é quando a questão agride, não é? Agride diretamente, covardemente a moral. No caso, né? No caso, está definido, né? Esse ponto de vista ele está definido no Livro dos Espíritos, na pergunta 358, quando os espíritos dizem a Kardec assim: constitui crime a aprovação do aborto em qualquer período de gestação? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem assim: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que se estava tomando. Então, quando nós pensamos como espíritas, é crime. Então, não é? embora a lei, né, que foi formatada pelos nossos deputados, pelos nossos senadores, embora esta lei garanta eticamente o procedimento, não é? Enquanto essa lei garanta eticamente esse procedimento, nós, espíritas, respeitamos a autorização judicial, não é? E quem se propôs a isso, porque nós entendemos que, como espíritas, nós respeitamos também as leis. Mas nós espíritas, quando nós temos esse conhecimento, nós não praticamos o aborto, porque ele pode ser ético para muitos, mas ele não é moral
para nós. Acho que é uma questão facílima de se entender isso, não é? Isso passa a ser, né, nós temos uma visão ética, que é o respeito à Constituição brasileira. Como brasileiros, como espíritas, nós temos respeito à Constituição brasileira, respeito à formalização de um promotor, respeito à decisão de um juiz. Agora, nós não iríamos lá requerer dos agentes da lei a realização de um aborto. Porque se é ética mediante a Constituição brasileira, ela não é moral mediante a Constituição que nós respeitamos e que nós seguimos, que é a codificação da doutrina espírita. Então, quando nós vamos avançando, nós refletimos, então, assim, a moral, né? Ou seja, para espíritos, né? Quando a gente fala assim, para espíritos, escritores, né? Médios que estão por aí psicografando, que dizem que o aborto é crime e escrevem lá nos livros com letras garrafais, né? Estão contradizendo a codificação espírita. Estão contradizendo, pior, estão desrespeitando a codificação espírita, porque a codificação espírita diz que é crime e nenhum de nós espíritas podemos transgredir sobre a codificação. Nenhum de nós podemos transgredir sobre a codificação. Então, nós, nesse ponto, nós consideramos que eles desconhecem a questão moral. São espíritas? São espíritas. Mas espíritas que desconhecem, não é, a codificação, desconhecem a pergunta 358, ou, me desculpem, fingem de bobo para fazer aí um agrado a um agrado a outro, tentando colocar, não é? Desta forma. Porque, aliás, Paulo de Tarso, ele já dizia assim, Paulo de Tarso, porque quanto aos gentios. Ora, quem que eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não tinham conhecimento da lei. Os gentios eram aqueles que não tinham o conhecimento da lei. Então, continua Paulo, porquanto os gentios que não têm a lei, porque espírito, quando está psicografando que o aborto é possível, que o aborto não é crime, que pode-se cometer o aborto, não é? Ele, nada mais, nada menos, não é um espírita. Ele é um gentio. Ou seja, por quê? Porque como ele não é espírita, porque ele age como gentio no desconhecimento da lei. Então, fazem as coisas, continua Paulo dizendo, eles fazem as coisas que são da lei. Às vezes são da lei. São da lei. Porque, naquela época, eles obedeciam à lei judaica, obedeciam à lei romana, mas não obedeciam às leis de Deus. Porque está lá, não matarás. E não fala assim, não matarás o mais velho, o mais novo, o isso, aquilo, diz simplesmente, não matarás. Não é? E, aliás, eu vou até mais longe.
né? Não matarás um cachorro, não matarás uma ave, não matarás, né, um animal. Se nós basearmos na lei, não matarás, porque, na realidade, nós não criamos nada. Qual o direito que nós temos de dispor sobre qualquer vida? E isso, não é? Está em Romanos, não é? Isso está em Romanos, no capítulo 2, do versículo 14, não é? Ora, então, aqui vale também uma reflexão nesse ponto ético, nesse ponto moral. Francisco Cândido Xavier, no Reformador, né, a revista oficial da Federação Espírita Brasileira, em agosto de 2001, teve uma mensagem de Adolfo Bezerra de Menezes, transcrita nesse Reformador de agosto de 2001. Então, esta mensagem, ela se intitula Unificação. Isso era no tempo que doutor Bezerra era doutor Bezerra, né? Porque hoje nós encontramos Bezerra aí para todo quanto é lugar, falando um monte de asneira, né? E dando mensagens, vamos dizer assim, aconchavantes, né? Aconchavantes. Então, doutor Bezerra de Menezes, através das mãos seguras de Francisco Cândido Xavier, diz assim: é indispensável manter a doutrina espírita, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec. Vou repetir. É indispensável manter a doutrina espírita, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos. Ou seja, não tem que se fazer média com nada e com ninguém. Sem profissionalismos religiosos, sem profissionalismo religioso. Então, essa turma que está aí, fazendo da doutrina espírita um ganha-pão, fazendo da doutrina espírita um comércio, está eticamente na contramão, está moralmente na contramão do que se propõe a doutrina espírita. Porque é dai de graça o que de graça recebestes. E hoje nós estamos aí, não é? Muitas vezes vamos aqui e vamos ali, mas parece um mercado persa, na medida em que seminários, em que encontros são vendidos e vendidos a preço de ouro, aonde o pobre, aquela pessoa que está mais em dificuldade, aquela pessoa que não tem, muitas vezes, recursos, ela não pode participar. Ela não pode participar por quê? Porque ela não quer? Não, ela não quer participar porque, na realidade, a sua participação é alijada, na medida em que a separatividade ela é feita através do dinheiro. Então, nós estamos vendo aí, né? Nós estamos vendo aí, muitas vezes, seminários, não é? A mais de R$2.000 e ainda tem a cara de pau de colocarem na divulgação dividido num cartão de crédito. Ora, esta não é a doutrina espírita que o senhor Hipólito Leão Donizar Rivaio imaginou um dia. Não façam isso da doutrina espírita. Não cometam essa covardia com a doutrina espírita.
porque ela não merece isso. Lembramos-nos de vultos como Adolfo Bezerra de Menezes, lembramos de João Leite, de Francisco Leite, de Bittencourt Sampaio, que deram as suas vidas pela doutrina espírita, nunca cobraram e ainda tiraram dos próprios bolsos. Ora, isto não é moral, isto é imoral, isto é imoral. Ah, mas nós temos que levar a doutrina espírita para os auditórios. Ora, as nossas casas, grande maioria das casas espíritas, tem os seus auditórios que podem receber os seus frequentadores, mas não. Estamos atrás de pompa, estamos atrás dos flashes, estamos atrás das fotografias, das entrevistas e da fama, fazendo do movimento espírita uma passarela. São os vendilhões do templo. E quem está falando é Jairo Avelar. Se quiserem discutir comigo, estou à disposição de qualquer um. Isto é imoral. Isto é imoral. Então, na época que Bezerra de Menezes era Bezerra de Menezes e que comunicava-se através de um médium chamado Francisco Cândido Xavier e que não tinha nenhum interesse de fazer média com ninguém, ele vai dizer assim: é necessário mantermos a doutrina espírita sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem profissionalismos deprimentes, sem puridos de conquistas e poderes terrestres transitórios. É necessário fazermos uma reflexão moral. É necessário fazermos uma reflexão moral sobre os caminhos que nós estamos conduzindo à doutrina espírita. Ora, então, vamos dizer assim, adulterar a Gênese é adulterar. Adulterar as obras de Francisco Cândido Xavier? Não, não. É adulterar, isso não tem nada a ver, não. Ora, na realidade, não é? Isto é imoral. Porque contraria uma série de normas pertinentes à doutrina espírita, quando uma sociedade organizada e constituída formalmente. Aliás, digo eu aqui, nestes acontecimentos que estão ocorrendo, destas adulterações, dessas deturpações das obras de Francisco Cândido Xavier, digo de maneira triste, porque se a União Espírita Mineira tivesse hoje a identidade daqueles que lhe comandaram ontem, como Dona Maria Filomeno Aluoto Beruto, como José Martins Peralva, a União Espírita Mineira já tinha levantado a sua voz e já tinha, veja bem, no mínimo, se afastado oficialmente da Federação Espírita Brasileira pelos desmandos que vem cometendo. A União Espírita Mineira, diz Jairo Avelar, que milita no movimento espírita, se a União Espírita Mineira tivesse nas mãos de Dona Neném,
Chico Xavier seria respeitado hoje. Não lhe contraria, não mexeria um dedo nas obras de Chico Xavier, porque, na realidade, a União Espírita Mineira, através de Dona Maria Filomena Lioto Beruto, de José Martins Peralva e de tantos outros valores que passaram por aquela casa, como o doutor Marival, como o doutor Pedro Valente, foram homens que nunca se curvaram diante essas coisas. E, lamentavelmente, depois que as coisas desbandeiraram, andaram lançando até um falso Emmanuel. Graças a Deus, hoje já retirado de catálogo. Mas é necessário, nós ainda confiamos, Jairo Avelar ainda confia, que a União Espírita Mineira será a voz da doutrina espírita no Brasil, que ela vai comandar o retorno dos carros aos trilhos, não vai deixar Francisco Cândido Xavier ser ultrajado da maneira com que tem sido ultrajado. Não podemos, casa espírita, espíritas, não podemos ceder a este passo. Vamos dizer não às adulterações promovidas pela Federação Espírita Brasileira. E vamos dizer não com galhardia, porque isto é imoral. Isto é imoral. Então, vamos avançar aqui, senão perdemos o nosso tempo. O que seria, então, moral espírita? A moral espírita, ela está contida no Evangelho de Jesus, anotado por Mateus no capítulo 22, dos versículos 34 a 40, e replicada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Anota o evangelista Mateus. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era então doutor da lei, para o tentar, lhe propôs uma questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Então, esse doutor da lei, ele queria levar Jesus numa tentação, a ele cair em falso, né? Ele cair em falso. Então, esse doutor da lei, ele simplesmente, né, faz a Jesus uma pergunta insidiosa. Ele diz assim: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Ou seja, na lei, ele estava falando da lei judaica, né? Amparado nesse Pentateuco, né? Mosaico, que, né, vem ali uma leitura linda, maravilhosa, realmente, né? Então, não é uma pergunta fácil. E eu acho que só Jesus teria condição de levantar com tranquilidade essa questão. Jesus, então, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este
o maior dos mandamentos. Por quê? Porque esta é a lei que está promulgada, que foi promulgada, né, nos 10 mandamentos de Moisés. Aqueles 10 mandamentos que Moisés sobe, né, ao Monte Tabor, não é? E recebe através, né, de uma mediunidade pictográfica, né? Recebe os 10 mandamentos. E o primeiro dos 10 mandamentos é justamente isso: amarás o Senhor teu Deus, né? De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E Jesus diz aos fariseus assim: este é o maior dos mandamentos. Aí ele diz assim: aqui tendes o segundo, semelhante a este. Aqui tens o segundo, que é semelhante a este. Ora, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu vou voltar lá, né? Eu vou voltar lá a... Não, eu vou manter aqui mesmo, né? E vamos... Aqui tá bom. Então, ele diz assim, né? Aqui tendes o segundo, né? E que esse é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas, né? Toda a lei e os profetas estão contidos, né? Se acham contidos nestes 2 mandamentos. Ora, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Ou seja, qual esses 2 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua capacidade, não é? De todo o teu espírito. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso é o resumo de toda a lei. Então, vamos pensar o seguinte: entendendo a doutrina espírita como uma doutrina eminentemente cristã, e isto está definido na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, porque se não existisse a pergunta 625 no Livro dos Espíritos, muito provavelmente nós não teríamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, na medida que os Espíritos deram a Kardec essa resposta seca e direta, automaticamente a doutrina espírita se tornou uma doutrina cristã. Então, na pergunta 625, pergunta Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ora, vamos pensar. Kardec pergunta, Kardec vê aquelas confusões da época, né, aquelas insubordinações, as dificuldades, analisa a questão das reencarnações, analisa, né, a repetição reencarnatória, muitas vezes sem proveito, sem ganhos, não é? E Kardec, então, ele pensa num caminho para a humanidade. Então, ele pergunta: olha, qual é o guia, né? Qual o tipo mais perfeito, não é? Que Deus tenha oferecido ao homem, que Deus colocou à disposição do homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem a Kardec de uma forma simples
e objetiva: Jesus. Podemos afirmar que, baseado nesta resposta, nós podemos basear que a ética espírita está representada em Jesus. Na medida que nós falamos de ética como lei, e aqui os espíritos dão a Kardec uma lei universal, a lei de amor. E dá como referência Jesus. A moral espírita, então, é o amor. A moral espírita, ela é o amor, já que este é o maior dos mandamentos, conforme indicado por Jesus. Não é? Se a ética espírita, se a ética está em Jesus, porque, na realidade, quando Jesus propõe as leis, como Jesus propõe os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus são ensinamentos universais. Vamos pensar assim: os ensinamentos de Jesus, eles cabem no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha, na França, na Groenlândia, na Austrália. Eles cabem em Júpiter, em Saturno, em Urano, em Netuno, em Plutão, na Via Láctea. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus, a moral, ela está centrada no amor. E, aliás, é um livro também de Chico, né? Sol nas Almas, né? O amor é o sol das almas, sem dúvida alguma, não é? Ora, na medida em que entendemos que Jesus é a grande tutela da ética universal e que a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente cristã, nós então podemos definir, sem dúvida alguma, que a moral do Cristo, estendida da sua ética, é o amor, já que, segundo o próprio Jesus, este é o maior dos mandamentos. Este é o maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua vontade, com toda a tua alma, de todo o teu espírito. Um outro mandamento eu vos dou, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos pensar assim: quando um juiz, um promotor, estão lá debruçados para um julgamento na formatação das leis, primeiro, eles se baseiam na lei federal. Por quê? Porque esta é a lei que rege a nação. Se tiver alguma lei para baixo que contraria esta lei federal, automaticamente essa lei se torna nula, porque primeiro prevalece a nação, já que nós somos uma nação federativa. Então, esse juiz, suponhamos, ele está em Minas Gerais. Ele satisfez a lei federativa, a lei federal. Mas ele está, por exemplo, na Câmara Municipal de Leopoldina. E as leis municipais de Leopoldina têm um artigo, têm uma questão
que não se coaduna com a lei estadual, mas a lei estadual está conforme a lei federal. Então, automaticamente, aquela lei ela não prevalece contra a lei estadual. Prevalece a federal, a estadual, mas aquela lei não vai prevalecer. As leis têm que estar consoantes entre si. Ora, o amor é universal. O amor é universal. Então, ele tanto serve para o Brasil como serve para a Rússia, para Israel, para A ou para B. Não interessa a denominação que ele possa vir. Se é de evangélico, de espírita, de católico, de maometano, de budista, de... Não interessa, de metodista, não interessa de onde venha. É interessante nós notarmos que tudo se encaminha baseado no amor. O pastor levanta a sua voz e fala em Jesus. Fala sobre o amor. O expositor espírita levanta, abre o seu estudo e fala sobre o amor. O templário budista, ele fala, ele levanta a sua voz, os seus ensinamentos centrados no amor. Quando nós vemos lá o pessoal, os maometanos, né? Os que creem nas sábias palavras de Maomé, né? Eles estão centrados no amor. Então, não interessa a denominação que venha. Não interessa. Interessa que o amor é a essência que toma conta, que nos abraça, que nos alberga. Então, resta-nos a pergunta: o que é a transformação moral? Ora, ninguém mais indicado do que Tiago, em sua epístola 2:26. Ele diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também é a fé. Sem ela, é morta. Ora, na realidade, é a fé. A fé no amor. A transformação que se dá ao homem através do amor. E nós vamos, então, trabalhar essa transformação moral, né? Ela está muito bem definida no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao próximo como a si mesmo, no item 10. Ora, diz lá, amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso. Então, esta é a transformação moral que nós precisamos fazer em nós. A transformação da lealdade, da probidade, da consciência. E ele continua dizendo assim, para fazer aos outros o que eles querem que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores. Isso é o amor. Que acabrunham seus irmãos para suavizá-las e considerar com a sua grande família humana. Porque esta família, todos os encontrareis dentro de um curto período em mundos mais adiantados. Porque somente
prática do amor em nós é capaz de garantir a nossa evolução. Ora, e os espíritos que as compõem são esses espíritos que nós encontraremos à frente. Eles são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar a vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais, para que todos os sofrimentos tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Esta mensagem é de Sasson, ex-membro da Sociedade Espírita, grafada em 1863, e que o nosso codificador escolheu para estar nas páginas de luz de O Evangelho segundo o Espiritismo. O que é, então, transformação moral? Transformação moral é quando nós buscamos ser seres melhores através do amor. O amor, segundo Chico Xavier, é o sol das almas. É aquilo que nos aquece. É aquilo que nos melhora, que nos transforma. Não existe transformação moral que não se sustente e que não se dê através do amor. Então, o que é mesmo a transformação moral? É nós buscarmos, em nome do amor preconizado pelo Cristo de Deus, sermos sempre mais leais conosco, mais leais com o nosso próximo, mantermos a nossa probidade conosco, com o nosso próximo, nos tornando dia a dia seres mais conscienciosos. Esse é o caminho do espírita, em qualquer campo que ele se acha. Então, se você é um professor, dê a melhor aula. Dê a melhor aula para que amanhã os seus alunos sejam melhores do que você. Priorizando sem dúvida alguma este amor que o Cristo te deu, que o Cristo nos dá, que ele nos ensina a cada página do seu Evangelho de luz. Por isso, todo o trabalho de Emmanuel, todo o trabalho de Chico Xavier está centrado no Evangelho de Jesus, porque este é o caminho. Se você é um advogado, ora, seja leal, seja probo, seja honesto, seja consciencioso nas suas peças, não minta, não aumente, não diminua. Atenda ao seu cliente com o melhor que você tiver, mas não te cabe mentir. Levar mentiras a um promotor, levar mentiras a um juiz. Porque isto não é comportamento de um advogado espírita. Se você é um psicólogo,
Seja probo com o seu paciente, seja consciencioso, seja leal com ele. Não passe a mão na cabeça do seu paciente simplesmente porque você não pode perder um paciente. Não. Se você é um psicólogo espírita, dê de tudo, com probidade, com lealdade com o seu paciente. Se você é um juiz, seja leal, seja probo, seja consciencioso. Quando tiver que aplicar uma pena de 30 anos, o faça com a consciência tranquila. Não adianta você aplicar uma pena de 5 anos, 3 anos, aonde caberia 18 ou 30, porque você não estaria, então, pensando na sociedade. Você estaria colocando a sociedade em risco. E nós estamos vendo aí coisas achacantes através, né, das togas que muitas vezes facilitam e contrariam as leis, quando na realidade deveriam se responsabilizar pela legislação, caçando pareceres, tripudiando sobre o entendimento da lei. Se você é um promotor, oriente bem o seu processo, oriente bem aquele que vai julgar o processo e não pense que A pode ser preso, que B pode ser solto. Seja probo nas suas colocações, seja exato, nem sim nem não, seja exato nas suas medidas. Ora, se você é um político, seja probo, seja consciencioso, seja leal com aquele que te elegeu. Não jogue para a torcida. Se você é um médico, seja ético com o seu paciente, atenda o seu paciente, busque a ele o melhor. Lembre-se que você não é o Senhor da vida e nem o Senhor da morte. Você é simplesmente um médico. Faça o melhor possível e coloque nas mãos de Deus os encaminhamentos futuros. Se nós somos pais, se nós somos mães, vamos dar aos nossos filhos aquilo que for de melhor. Então, isto é, na realidade, a transformação moral. Rogo a Deus, rogo a Jesus, não é, pelo nosso tema, pela nossa Casa de Vitor, por todos vocês que nos acompanharam até o momento. Me desculpem ter passado um pouco da hora, porque o relógio que estava no meu comando aqui, não é, ele já avançou e eu não percebi, não é? Então, até a próxima e um abraço a todos. Muito obrigado, né? Que Jesus abençoe a todos.